milagres, tudo que aconteceu através de Jesus, não caberia livros, não haveria papel para escrever de tantas coisas que aconteceram em tão pouco tempo. Então o ministério de Jesus foi um ministério muito fecundo, muito profundo, e Jesus sabia da sua missão. Jesus sabia muito bem para que objetivo ele veio. E eu gosto muito de falar desse texto, que é Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, que diz que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Então o texto está claro que Jesus ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua essência, abriu mão de tudo aquilo que estava sobre ele para vir na terra. E quando você medita, porque a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para você meditar. A Bíblia não tem como você entender ela se você não pegar um texto ou um versículo e você meditar nele. Você meditar numa história, porque quando você medita naquela história, você vai absorver algo espiritual dentro do que você medita, dentro daquela história. Então, meditando hoje, durante o dia, acerca de tudo isso, da vida de Jesus, porque a Páscoa, a gente sabe que um verdadeiro sentido da Páscoa é a libertação do Egito. A gente sabe que Páscoa não tem nada a ver com coelho, chocolate. Não é pecado você comer um chocolate. Receber uma caixa de bombons de presente, não é pecado. Só que isso não pode tomar o lugar de Cristo. Então, a Páscoa, ela é a libertação. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus falou para o povo: vocês vão celebrar uma Páscoa como memorial de libertação. E quando, no decorrer dos anos, das gerações, entenda isso aqui, que isso aqui é muito, muito forte. Cada família, na celebração, elas sacrificavam um cordeiro. E quando Jesus, ele, juntamente com os discípulos, que eles perguntaram: Senhor, onde vamos preparar a Páscoa? Eles procuraram um cenáculo, um ambiente. Por que não havia cordeiro na celebração da Páscoa de Jesus? Porque Jesus era o próprio cordeiro. Ele era o próprio cordeiro. Enquanto muitas famílias se reuniam, ali Jesus estava sendo um cordeiro pascual, que seria entregue, como nós vemos aqui em vídeos, foi cantado, foi em canções. Então Jesus foi um cordeiro. Por isso que João, quando ele olha para Jesus, ele diz assim: ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque para a remissão de pecados era morto um animal, e aquilo era contínuo. Eles faziam sacrifício de animais e era contínuo, fazia continuamente, até que Jesus ele veio para fazer o sacrifício maior, o sacrifício por cada um de nós, para que pudéssemos ter vida. Então Jesus sabia muito bem da tua missão. Jesus sabia muito bem da tua responsabilidade. E nesse período de ministério aqui, porque Jesus está dando as suas últimas instruções para os discípulos, Jesus ficou apenas 3 anos com esses homens, mas foram 3 anos suficientes para que eles ficassem, pastor Marla, pegados a Jesus. Porque imagina ver um homem andando sobre as águas, ver um homem curar coisas que até então não aconteciam nas regiões de Israel, na Judéia, na Palestina, nada disso acontecia. E vem Jesus fazendo uma série de milagres e muito mais do que isso. Jesus sarava, curava pessoas internamente, curava as emoções daquelas pessoas. Jesus fazia coisas que os religiosos que estavam ali há muito tempo, sentavam no sinédrio, eram príncipes, eram doutores, não faziam. Lembra de Nicodemos, quando Nicodemos foi de noite, que era príncipe dos judeus, foi até Jesus, e ele perguntou: como que o senhor faz todas essas coisas? Ele disse: você é mestre e não sabe. Aleluia. Você conhece a Torá de trás para frente, de frente para trás, se virar, você não sabe. Necessário é você nascer de novo. Ele era tão teórico
disse: como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus disse: não é esse nascimento que eu estou falando. É você nascer da água e do Espírito. É você nascer de novo, ter um novo nascimento. Então Jesus veio contrariando a religiosidade, contrariando aquelas pessoas que estavam ali, que há anos que há tempos não viam sinais e maravilhas e prodígios. E Jesus ele chama para andar com ele. Nós sabemos 12 homens. E esses 12 homens, em especial os 11, porque nós sabemos que Judas o traiu, mas esses discípulos, eles tiveram uma proximidade muito forte com Jesus. E nós sabemos que Jesus tinha amigos. Eu posso citar um aqui, que é Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. Porque Flávio, quando Jesus foi onde Lázaro estava morto, em que Jesus viu os judeus chorando, Maria desesperada, a Bíblia diz que Jesus também chorou. Por causa de Lázaro, porque era amigo. Jesus estava sempre na casa de Lázaro, estava sempre visitando a família de Lázaro. E aí o Senhor Jesus tinha ainda entre os discípulos que eram mais próximos. Porque imagina, esses discípulos andaram de forma muito intensa com Jesus. Andavam todos os dias, próximos a Jesus. Eu me lembro, é a mesma coisa, eu me lembro que quando eu tinha meu líder de jovem, e Deus era, ou não, Deus era a vida dele, mas na época era algo muito intenso. Nós sempre andávamos juntos. E você sabe que se você anda muito com uma pessoa, você acaba ficando parecido com aquela pessoa. Às vezes a forma de falar, a forma às vezes fica parecido. Então nós andávamos juntos, e orávamos juntos, íamos para um monte juntos. E quando talvez eu pensasse, poxa, que ele poderia ir para outro lugar, poderia ir embora, de repente ele vai para uma outra igreja, algo assim, eu começava a ficar triste. Não por questão de idolatria, mas por questão de que você se apega àquela pessoa, por questão de que você se apega, e os discípulos estavam apegados a Jesus, próximos a Jesus. Havia um contato, portanto, entre esses. Jesus tinha 3 amigos mais chegados, que eram Pedro, Tiago e João. E esses 3, pastor Malo, Jesus ia para lugares com eles e não levavam. Tinha lugares que Jesus ia com eles e não levavam outros. Por exemplo, a casa de Jairo. Jesus, ele chamou Pedro, Tiago e João. Quando entrou na casa de Jairo, que a sua filha estava morta. Jesus, quando estava no Getsemane, em dor e agonia, Jesus deixa os 8 discípulos, porque Judas já tinha saído para vender Jesus. Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva eles mais à frente, e para eles, Jesus revela e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Agora imagina, Mário, que esses 3 estavam acostumados a ver Jesus andando sobre as águas. Estavam acostumados a ver Jesus curando, e agora eles veem Jesus pedindo ajuda. Orem comigo, vigiem comigo, orem comigo. Então há uma proximidade, há uma aproximação, há um relacionamento. Só que Jesus tem que sair da terra, porque ele veio para uma missão. Eu estava meditando nisso, que quando Jesus começa a dar as suas últimas instruções para eles, João 14, 15, e João 16, e João 17, que Jesus se preocupa com eles. Jesus ora em João 17 pedindo ao Pai para que os guarde, para que os protejam, para que os livre do mal. E aí João 14, 15, 16, Jesus dá as últimas instruções, e nessas instruções, por várias vezes, Jesus repete: eu vou para o Pai, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o ambiente de onde eu saí, porque a primeira aparição relacionada a Cristo está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o diabo pensou que ali
ditado que diz, como é que é, quando a farinha está pronta, como é que é? Tem um ditado que diz, quando o hamburgo está pronto, a farinha, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Não, é mais ou menos assim, uma carta na manga. Eu não me recordo desse ditado, para embaralhar aqui, eu não me recordo desse ditado, que diz aí no mundo aí. Então, o diabo pensou que estava tudo acabado ali. Isso aí. Você vem com fubá, minha agulha da planta. Você vem com o fubá, o pirão está pronto. Então foi isso que o Deus quis mostrar para o diabo ali. Porque a primeira aparição, ele pensou que iria destruir. Aí Jesus faz uma promessa: na semente da mulher vai nascer um que vai ser um problema para a tua vida. Então Jesus sabia de sua missão. E ele começa agora a falar para os discípulos: eu vou voltar para o Pai. Por diversas vezes ele repete, porque estava chegando o término do seu ministério, estava chegando a hora dele ser sacrificado, estava chegando a hora dele voltar para as mansões celestiais de onde ele havia saído, deixado toda a sua glória, deixado todo aquele ambiente onde ele estava. Então Jesus, ele começa a falar para os discípulos: eu vou voltar. E com essas palavras, irmã Rejane, que Jesus começa a dizer: olha, eu vou voltar, eu tenho que voltar para casa. Os discípulos ficam tristes. E é normal eles ficarem tristes, porque Jesus ali é referência para eles, é o próprio Deus ali. Lembra de Josué, quando Moisés, a sua referência, morreu? Ele estava prostrado. Aí Deus chegou: rapaz, eu sei que tu gostava muito dele. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. Aleluia. Eu não ia pregar isso, mas preste atenção. Preste atenção que Josué está prostrado ali. E Deus fala assim: ó rapaz, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu vou ser contigo. Aí, para animar Josué, Deus fala assim: como eu fui com Moisés, que você amava, respeitava, que você deitava água nas mãos dele, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Porque onde você colocar a planta do teu pé, onde você entrar, você não vai entrar sozinho, porque eu vou estar com você. Glória a Deus, aleluia. Referências. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. E aí agora Jesus está falando para os seus pequeninos: eu vou voltar para o Pai, eu vou embora. E prova disso que eles ficam tristes, João capítulo 16, versículo 6. Olha o que Jesus ainda fala para eles. Jesus é demais. Ainda tem gente que diz que Jesus não é Deus. 16: antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Eu estou vendo o coração de vocês, Pedro, Tiago. Aí Pedro, irmãos, aí eu comecei a entender. Talvez você não concorde com o que eu vou falar, estou ficando meio maluco. Aí eu comecei a entender por que Pedro deu lugar para o diabo naquele momento, que falou: não, Senhor, não seria necessário isso. Porque ali, o medo de perder, o medo de, não, Jesus não pode morrer. Mas Jesus foi para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, que não compreende as coisas de Deus. Louvado seja Deus. E aí eu entendo também o desespero de Pedro quando arrancou da espada. Eu não sei como que Pedro botou o pescoço do soldado, irmão. Louvado seja Deus. Porque o desespero de defender Jesus, de não deixar que Jesus fosse embora, ele arranca da espada e solta a orelha do cara. Quem quer perder Jesus? Ninguém. Aí eu estava pensando hoje: rapaz, a gente não, eu não vi, a gente sente, a gente não quer perder. Imagina, porque os discípulos sabiam que ele era filho de Deus. Os discípulos sabiam, porque tinham experiência, e por muitas das vezes Jesus falava com eles por parábolas. Foram experiências tremendas,
que não estão registradas aqui, mas eu creio. E esses discípulos ficam tristes. Aí Jesus diz no mesmo capítulo 16, versículo 22. Jesus diz assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Vocês estão tristes agora. Vocês estão preocupados agora. Mas outra vez vos verei. Que outra vez é essa? Oh, aleluia! Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. É por isso que Jesus escreve em João 14, versículo 1. É por isso, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus disse para eles: não fiquem tristes, porque vocês não vão ficar sozinhos. Louvado seja Deus. Glória. Vocês não vão ficar só. E aí, no texto que nós lemos aqui, no capítulo 14, versículo 16, Jesus faz uma promessa para eles: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas o que me chama a atenção é o versículo 18, que ele diz: não os deixarei órfãos. Amém. Diga para quem está do seu lado: você, diga aí, você não é órfão. Tem um pai que olha por você. A preocupação, os discípulos pensavam que eles iriam ficar sozinhos. Eles pensavam: e agora? A nossa proteção, Só que Jesus, ele é tão profundo para levantar a alma deles, o sentimento deles. Ele diz: eu vou dar para vocês outro. Eu não vou dar o Consolador, eu vou dar outro. E essa expressão aqui é muito forte. O versículo 7 do capítulo 16: todavia vos digo a verdade. Jesus enfatiza para eles. Versículo 7, capítulo 16, versículo 7. Jesus enfatiza para eles: olha, eu estou enfatizando para vocês. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. Então não adianta vocês quererem me prender aqui, quererem que eu fique aqui, porque eu tenho que ir para ele vir. Porque se eu não for, ele não virá. Se eu não for, ele não vem. Jesus está falando aqui de algo que já estava aqui. Como assim? Já estava aqui. O Espírito Santo já estava aqui. Que isso? Já estava aqui. Só que eu vou mostrar para você, não vai demorar muito. Só que eu vou mostrar para você que Jesus, quando está falando aqui, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Ele está falando de habitação. Está falando de morada. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Consolador. Você acha que você se suporta as coisas? Por quê? Porque Ele veio, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou e o Consolador veio. É por isso que nós temos sobre nós a doce presença do Espírito Santo de Deus, Consolador. Então, como enviar se Ele já estava, se Ele exercia funções aqui? Nós estamos falando de visitação e não habitação. Jesus fala de habitação, mas o Espírito Santo estava aqui como visitação. Ele apenas visitava. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. É importante falar sobre isso aqui, porque criar é do verbo hebraico para, que é trazer a existência de trazer, você criar de algo que não existe. Criou.
nós temos a palavra Elohim, que quer dizer deuses. Então seria assim: no princípio criou deuses, o céu e a terra. Então nós temos a ação do Espírito Santo. No versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, plural, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 6, versículo 3: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então observe que o Espírito Santo, ele vinha, visitava e voltava. O Espírito Santo, ele era apenas para algumas classes em Israel. Primeiro, sacerdotes, juízes e profetas. Apenas esses homens recebiam, e reis recebiam o Espírito Santo, só que ele não ficava. Ele vinha, exercia a sua função e ele retornava para os céus. Jó capítulo 26, versículo 13, diz que pelo seu Espírito ornou os céus. Ele ornamentou. Ontem a minha esposa estava aqui organizando as coisas. Foi a mesma coisa que o Espírito Santo fez na criação. Ele ornamentou, ele deu vida, ele embelezou, toda formoseou, alindou, aparatou, ataviou todos os céus. Então o Espírito Santo, observe que ele vinha apenas para uma função. Ele deu sabedoria a José para interpretar o sonho de Faraó. Aí Faraó diz: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como esse enviado do Espírito de Deus? Ele deu habilidade para que os homens construíssem o tabernáculo. Ele veio sobre a vida de Sansão, ele capacitou Gideão, ele falou por meio dos profetas. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito Santo vinha, exercia suas funções e ia embora. O Espírito Santo é tão tremendo que Davi disse no Salmo 51, versículo 11: não me lances fora da tua presença, retire de mim o teu Espírito Santo. Só que agora Jesus está afirmando para os discípulos: vocês não serão visitados, vocês serão habitados. Jesus está afirmando que agora o Espírito Santo vai habitar, não mais visitar e retornar aos céus, não. Vocês serão um tesouro dentro do Pai. Para essa afirmação, Jesus usa 3 palavras. Em João capítulo 14, versículo 16, ele diz: outro Consolador. Jesus está afirmando para os discípulos: não fiquem preocupados, porque vocês terão outro da mesma espécie. Vocês terão outro do mesmo patamar, do mesmo nível. É por isso que nós podemos afirmar que o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez na terra. A segunda palavra é Consolador. Ele diz outro, segundo é Consolador. Trata-se de uma palavra grega, Paracletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. Então Jesus está dizendo: vocês terão outro da mesma espécie, do mesmo patamar. Vocês terão um Consolador que vai estar do lado de vocês na hora que você precisar. Eu costumo dizer o seguinte: o cara pode matar, pode fazer o que for, pode cheirar, ele pode ter vários assassinatos nas costas, mas onde ele estiver, se ele dobrar o joelho dele e falar: Senhor, me perdoa, daqui para frente eu quero uma vida com o Senhor, o Espírito Santo vem na hora e faz morada na vida dele. Quem crê nisso? O Espírito Santo é para isso. Porque nós estamos limitados muito ao Espírito Santo de poder. Sim, os discípulos tiveram uma experiência lá na frente, mas Jesus primeiro está dizendo: eu vou dar para vocês aquele que você precisa, um Consolador. Ele vai estar do lado de vocês, ele será aliado de vocês, ele vai ser amigo de vocês. É só você clamar, é só você dobrar o joelho e falar: Pai, vem
para sempre. Em outras palavras, ele vai permanecer aqui. Quando precisar é só chamar. Aleluia. Jesus teve que liberar essas palavras para os discípulos, para que eles ficassem em paz, Aleluia. para que eles ficassem com o coração em paz. Irmãos, é tão interessante que Pedro, quando Pedro foi até o sepulcro, eu já falei isso aqui, quando Pedro, no desespero, foi no sepulcro e viu, quando ele entrou, Jesus não estava, e o lençol estava dobrado, ele sabia que Jesus iria voltar. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, já falei isso aqui, um servo ficava em pé e o seu senhor comendo. Se ele saísse e deixasse o lenço dobrado, o servo não podia mexer na mesa, porque ele sabia que o seu chefe iria voltar para comer novamente. Agora, se ele deixasse o lenço bagunçado, o servo poderia limpar a mesa, fazer tudo. Quando Pedro sabia disso, quando Pedro entrou no sepulcro e viu que o lençol estava dobrado, ele disse: ele vai voltar. Aleluia. A promessa dele. Glória a Deus. Então havia uma esperança no coração deles. Observe que quando Jesus morreu, houve uma tristeza muito grande. Lembra de Jesus andando no caminho de Emaús, pessoal, com dois homens, Jesus andando. Eles não estavam entendendo nada, estavam tristes. E Jesus falando com eles, Jesus caminhando com eles. Porque havia uma tristeza entre aqueles que estavam próximos a Jesus. Porque eles viram o quão Jesus era importante. O quão Jesus era importante para a vida deles, para a existência deles. Foi tudo que nós vimos aqui. Que nós ouvimos em canções, como eu já disse, como nós vimos no vídeo que foi passado aqui. Daquilo que Jesus provocou no mundo espiritual na terra. E os discípulos, que eram tão pequeninos e apegados, mas Jesus fala para eles: eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não serão desamparados. Porque eu estarei no meio de vocês, manifestado no Espírito Santo de Deus. Eu estarei no meio de vocês, manifestado no Espírito Santo de Deus. Por isso que foi necessário Jesus ser enviado ao mundo. João 3,16, o texto da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por mim, foi por você, foi por nós, foi pela igreja. Todo o sofrimento de Jesus, toda a dor de Jesus, o Calvário, os pregos, tudo aquilo que ele passou, foi por cada um de nós. Mas naquele momento ali, com os discípulos, eles estavam intercedendo ao Pai também. João capítulo 17, Pai, guarda eles, porque eles são pequeninos, porque eles precisam ser um como nós somos. Porque Jesus sabe que o diabo ciranda, ele busca situações, formas para dividir, para rachar, para desunir, para enfraquecer. Mas Jesus anima os discípulos, e essa promessa era uma promessa que não ficaria retida apenas aos discípulos, mas seria para todos nós, seria para toda a igreja. E outra coisa importante: o Espírito Santo não é para o mundo. O Espírito Santo não é para o mundo. O Espírito Santo é apenas para a igreja, para os crentes. Obviamente que eu disse aqui, a pessoa pode estar no nível de lamaçal que for, mas se ela se arrepender, o Espírito Santo possa fazer morada na vida dela. E a única coisa que afasta o Espírito Santo do homem é o pecado.
profetizar, a eu pregar. Isso não quer dizer nada. Eu sempre falo isso porque isso aqui é talento, é dom. Mas uma vida com um consolador é diferente. Uma vida de relacionamento com um consolador é diferente. Uma vida de relacionamento, porque Jesus está falando de relacionamento. Eu vou dar outro para que vocês tenham relacionamento. Eu vou mandar outro para que vocês tenham relacionamento. O Espírito Santo não é para o mundo. Jesus disse: o mundo não vê, o mundo não pode receber, o mundo não conhece. Ele é para a igreja. Ele está preparando a igreja para o arrebatamento. O Espírito Santo é exclusivo. Ele foi derramado para a igreja, para aqueles que servem a Cristo, para aqueles que se relacionam com Cristo. Por que muitas pessoas que às vezes pregam, muitas pessoas às vezes são multidões em públicos que ele prega, mas quando desce é um vazio na alma, porque ele não tem experiência com o Consolador. Porque a experiência, a intimidade dele com o Consolador, com o Espírito Santo está longe, está distante. Mas Jesus, ele não quer que o Espírito Santo apenas nos visite. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele. E ele fez uma promessa. Esse Consolador é outro, que tem o mesmo nível, mesmo patamar, mesmo pé de igualdade. Ele pode fazer tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo, os milagres, através do seu poder. Ele pode curar nossa alma, restaurar nossa alma. Nós não estamos sozinhos. Eu disse a quinta-feira lá em Campos, você não pode ficar no orfanato espiritual, porque tem crente que está no orfanato espiritual. Está no orfanato espiritual. Mas Jesus falou: opa, rapaz, eu não deixei vocês órfãos. O que está acontecendo? Você é filho, e o filho tem que se relacionar. O filho tem que ter relacionamento, porque Jesus veio para ligar o homem a Deus. O homem estava distante de Deus, longe de Deus, por causa do pecado. O primeiro homem pecou, o primeiro Adão pecou, mas Jesus, ele não pecou, passou pelas mesmas aflições, dificuldades, mas ele não pecou. Então nós temos que sair do orfanato espiritual e dizer: não, Jesus fez uma promessa para nós, para a igreja. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Não, eu sou o pai de vocês, eu caminho com vocês, eu protejo vocês, eu estou do lado de vocês, eu sou advogado de vocês. Foi para isso, por isso que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação, irmão. Esse versículo, ele precisa ser uma verdade na sua vida, na nossa vida. O passado, ele sempre vem à tona, o inimigo quer nos acusar, mas Jesus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo sangue, oh glória, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que há um advogado nos céus, ele intercede pela tua vida. É por isso que Jesus ressuscitou. Porque escuta aqui, irmãos, quando aquela pedra rolou, eu acredito que o anjo pegou ela e jogou longe. Ou você acha que o anjo chegou ali com amor, rodando aquela pedra devagarzinho? Não acredito. Eu acredito que ele foi ali, deu uma picuda naquela pedra e falou: sai, porque o nosso Cristo vai voltar. Aleluia. Quando aquela pedra rolou, quando ela abriu, muitas portas foram abertas no espiritual. Quando aquela
pedra rolou, muitas portas foram abertas. Porta da graça. Porque até então Jesus estava aqui, mas não tinha graça ainda. Era lei. A graça passou a existir quando ele morreu e ressuscitou. Porta da graça. Porta do perdão. Misericórdia. Irmão, creia nisso nessa noite. O Consolador está aqui. Aleluia, o Consolador está aqui. Aleluia, o Consolador. Hoje é dia de nós nos alegrarmos porque Cristo vive. Ele ressuscitou e está entre nós. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Porque nessa noite Deus está derramando algo especial sobre nós. Ele está sim derramando algo especial sobre as nossas vidas. Ele está dizendo: eu sou teu Pai. Aleluia, você não está órfão. Você não está órfão, você não está sozinho. Podem olhar para você, podem diminuir você, podem ridicularizar você, mas está sobre você a minha presença, porque o meu sangue está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. O sangue de Jesus está sobre nós. Nós não somos órfãos. Você não pode parar, você não pode desistir, porque o Espírito Santo Consolador, ele foi derramado, foi enviado para nos ajudar. Deus, glória a Jesus. E hoje você tem que sair, em nome de Jesus, Glória a Deus. sair desse orfanato espiritual. Glória a Deus. Muitas vezes você se sente sozinho. Muitas vezes você olha para um lado, olha para o outro, e você diz: Senhor, como é que vai ser? Senhor, o que é que eu vou fazer, Senhor? Como é que vai ser, Senhor? O que é que eu vou fazer, Senhor? Como vai ser? O Espírito Santo, ele vem e traz uma palavra no teu coração, dizendo: Senhor, filho, aguenta. Porque o Espírito Santo, ele sempre tem uma palavra para nós. Foi para isso que Jesus deixou ele. E ele está aqui nesta noite, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Fale com ele nesta noite, aleluia. Não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Adore ao Senhor. moras em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Recebe renovo de Deus sobre a tua vida. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Perdoa o meu coração. Das
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo Consolador, olha no seu particular nessa noite, olha no seu particular nessa noite, olha no seu particular, olha. Ore no seu particular. Ore no seu particular em nome de Jesus. Ore no seu particular em nome de Jesus. O Espírito Santo nessa noite quer curar sua alma. Aleluia, quer renovar você. Ele é o teu amigo, ele te conhece. Ele sabe das suas dores. Ele sabe das suas crises. Ele sabe das suas dificuldades. Ele vê você quando você entra no teu quarto e chora. Aleluia. Ele vê você quando você vai para o teu banho e você diz: Senhor, eu não vou aguentar isso até quando? Ele vê você entrando no teu carro dizendo: Senhor, me ajuda, me dá força. Ele sabe dos teus pensamentos. Quando você deita na tua cama, você não consegue nem falar, é apenas chorar. E você pensou que estava sozinho, sozinha. Ele estava ali, colhendo as suas lágrimas e levando até os céus. Chame por ele nessa noite. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, receba a força de Deus nessa noite. Receba ânimo de Deus nessa noite. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite.
a tua presença sobre nós. Aplauda o Senhor Jesus bem forte nessa noite. Toma o seu assento em nome de Jesus, glorificando, adorando e exaltando ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Tome posse nesta noite, em nome de Jesus. O Espírito Santo Consolador está conosco, está com a igreja. O Senhor não nos deixa órfãos. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos guarda. Nós temos uma referência, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Criança, não vi? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos.